Pauta em Debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou o Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No Pauta em Debate desta noite, vamos começar o programa conversando com uma pessoa que fez algo que certamente muita gente sonha fazer. Passar uma temporada, viver alguns anos fora do Brasil, conhecer outros países e, claro, estudar também línguas, poder ter essa experiência de viver fora do Brasil. Vou conversar com o cantor, escritor e multi-instrumentista Alex Rodrigo Nicolau, que ficou 12 anos na Europa. Seja bem-vindo. Uma ótima noite para você. Obrigado. Como é ficar, você que é filho de Cambé, né, aqui da região norte do Paraná, filho do mestre Kim, que tem academia em Cambé, que já esteve aqui com a gente uma série de vezes, como é ficar tanto tempo longe de casa? Então, como a gente estava conversando aqui há um tempo atrás, que foi uma experiência que isso surgiu na minha cabeça quando eu tinha 18 anos, aquela coisa de, não sei, de moleque, de se aventurar de uma maneira positiva e de conhecer a Europa. E quando eu assisti algum filme, via os finais de anos, Natal, aquelas datas comemorativas, que você via aquele Natal em neve, enquanto a gente aqui no Brasil estava tudo quente. Então era uma coisa que sempre ficava muito curioso assim, de sair fora do país desde criança. Até porque eu sempre gostei muito de idiomas, assim, sabe? Desde criança eu escutava Michael Jackson, ficava traduzindo as músicas. E foi uma coisa que me incentivou, que me fez ter essa vontade de sair do país. E você, a questão de ser músico, de ser cantor, de ser artista, ajudou nisso? Ajudou muito. Foi o que, graças a Deus, a música que me colocou nesses países que eu pude conhecer viajando por toda a Europa. E na Irlanda mesmo, o lugar que eu tive ali, eu tocava num grupo, né? Tive minha própria banda de samba rock, tive meu grupo de MPB, tocava num grupo de samba. Então a Europa, graças a Deus, a música que me conseguiu colocar nesses países que eu conheci, viajando por toda a Europa. Mas você tocava sempre a música brasileira, você levava a cultura brasileira ou tocava também, claro, a música que você ouvia mundial? Assim, lá é difícil porque você não consegue fazer um repertório só de músicas brasileiras, então você tem que introduzir alguma música em inglês, alguma música que esteja rolando no momento, entendeu? No estilo, numa bossa nova, num samba, mas você tem que dar uma mudadinha, entendeu? Porque, infelizmente, eles não conhecem muita música nossa, eles conhecem o máximo, seria 10 músicas, entendeu? A partir daí você já teria que iniciar o lance, a gente fala não da tradução, mas mesmo dessa mescla, sabe? De colocar o inglês com um sambinha, numa levada diferente, cavaquinho, enfim. Mas é uma experiência. Você ficou 6 anos na Irlanda? Na Irlanda foram 6 anos e meio que eu fiquei ali. E é um país frio, é um país que tem uma história lindíssima. É uma história linda, uma ilha muito linda, uma cultura riquíssima, como a gente estava falando aqui. Uma ilha que já tem mais de 6.000 anos, entendeu? Onde para mim foi um lugar que, como a gente estava falando aqui agora, que talvez seja um lugar que não é uma rota para brasileiro. Porque pelo fato de ser um lugar muito frio e a gente lá não é um lugar que não seria um lugar assim que eu te aconselho a viver, entendeu? Porque é difícil de se habituar. É um lugar que chove mais de 200 dias no ano, entendeu? 200 vezes no ano. Lugar que chove muito, tá sempre escuro. Então não tem nada ali que seja um atrativo para o brasileiro. Para quem gosta de cerveja, pelo contrário, é um lugar muito bom. Pelo contrário, como a gente estava falando aqui, que ali, como as pessoas sabem, que os irlandeses, eles bebem muito, assim, sabe? Surreal, demais da conta. E eles saem dos bares, tanto as mulheres saem com as pernas trançadas, assim. É um lugar que brasileiro a gente toma, mas você toma meio com pose, entendeu? Você tem ali, né, aquele lance, né, de não fazer feio na saída. Agora eles, os irlandeses,
Você pode ver eles caídos no chão, amigo levando, eles vomitando no cantinho, mulher com as pernas trançadas, é desse jeito. A cerveja que eles tomam muito lá é Guinness, né? Uma cerveja que tem um teor muito elevado de álcool. Então você toma 500 ml, aquilo ali já é o suficiente para balançar. Além da Irlanda, com essa experiência toda, em que países que você conheceu da Europa? Então, eu morei na França. Eu morei em 6 países, que foram Portugal, Espanha, França, Itália, Irlanda e Bélgica. Mas assim, o que eu fiquei mais tempo foi França, que foi o meu último lugar antes de vir para o Brasil. Foi um lugar que eu fiquei durante 2 anos. Frequentei o Instituto Francês, Instituto de Línguas, fazendo francês, que, como eu te disse, meu intuito foi sempre aprimorar meus conhecimentos assim, de línguas para um dia eu trabalhar como tradutor ou intérprete. Então, assim, minha experiência na França, Paris é um lugar assim inevitável, sabe, para uma pessoa que, para gente que é desse nível, desse lado da arte, da cultura. França é um lugar inevitável, não tem como você não ficar ali e se apaixonar, porque é um lugar que é muito voltado para para arte, para pintura, para arquitetura, em um lugar que te dá aquele impulso para escrever mais, para compor, entendeu? E te dá aquela vontade de viver, de saber como que é viver ali a boemia, entendeu? Costumo dizer que as pessoas que vão para Paris é inevitável eles passar, ele não sofreu aquele declínio, entendeu? Porque a pessoa chega em Paris, tem aquela primeira fase do encantamento, né, com a cidade, e depois tem o segundo, que é de viver, da convivência com a boemia, com aquelas coisas que você sabe, que tem muito em Paris, que é o lado negro, que as pessoas talvez não saibam, entendeu? Mas tem muito. E daí o terceiro vem o declínio mesmo, por causa dessa boemia, entendeu? Que as pessoas começam a viver muito aquilo ali, sabe? E Paris é um lugar que te puxa muito para esse tipo de coisas erradas, entendeu? Que é a boemia. Como que é esse lado, falando de coisas erradas, como é esse lado? Os franceses são famosos no mundo por serem xenófobos, por não gostarem muito de imigrantes ou estrangeiros. Como você sentiu isso? Para ser bem sincero, a primeira coisa que eu costumo dizer assim, acho que a gente que é de fora, você deve mais respeito, entendeu? Quando você tá... A gente que é brasileiro, a gente tem uma cultura que nós somos muito bem educados, entendeu? A gente entra no lugar, a gente dá bom dia, a gente pede por favor, a gente agradece quando entra e sai. Então o que acontece com essa onda de... A França, Paris em geral, é um lugar, uma cidade que sofreu muito com essa onda de imigração, sabe? Foi muito africano para lá, foram muitos árabes e pessoas que, infelizmente, eu não gosto, não é um comentário, é meio estranho dizer, mas assim, foram pessoas que não somaram para o lugar, entendeu? Foram pessoas que estão ali para fazer baderna na rua, para fazer bagunça, porque Paris, há 20, 25 anos atrás, não era um lugar perigoso, entendeu? Hoje, Paris, mesmo na área nobre ali, é um lugar que você tem que tomar cuidado, porque no metrô de Paris é perigoso, porque eles te levam dinheiro, que, como eu te disse, foi uma coisa que eles abriram demais, assim, as portas, entendeu? E agora eles estão pagando por isso, entendeu? Porque assim, como eu costumo dizer para os meus amigos, que o brasileiro, a gente que é brasileiro, você não tem direito a um visto. Se você chegar na imigração, na embaixada, eles não vão te dar um visto porque você é brasileiro. Agora, se você é um árabe ou se você é um africano, eles te dão direito, refugiado, entendeu? De ficar no país, o filho ficar na escola. Então você pensa, por que eles estão ali fazendo baderna na rua, né? Reivindicando eu não sei o que, sendo que eles são, pela Constituição deles, eles têm as mesmas leis que um francês, um cidadão francês. Os mesmos direitos. Não são todos que fazem isso, mas alguns fazem. Mas infelizmente, eu posso dizer que essa grande maioria, 80% deles, estão ali para isso, porque eles não trabalham, entendeu? Eles ficam de subsídio recebendo dinheiro do Estado. Então hoje Paris, infelizmente, é um lugar assim que já não é como antigamente, sabe? Não é aquela coisa de filme, sabe? De 15, 20 anos atrás. Mudou muito, assim.
Paris. Você pegou essa onda de terror na França? Porque eu morei no sul da França, eu morei em Nice, e morei durante o Festival de Cannes, Festival de Filme, eu morei em Cannes. Então, assim, a maior parte do tempo que eu morei na França, eu morei em Nice, que é a região sul, a costeira sul da França. E o atentado que teve esse último, que foi em julho, foi quando? Por aí. Foi em julho, foi isso, em junho. Te juro que assim, tudo que foi passado foi justo na minha rua, entendeu? Porque eu morava na rua do Congresso, tipo, Rua do Congresso. Uma vez eu estava falando com meu amigo e tal, e ele perguntando, manda o endereço da tua casa que eu quero ver as fotos e tal. E eu mandei o endereço para ele de casa. Aí depois de 2 dias, houve o atentado na Promenade dos Anglais, que é aquela avenida que tem a praia. E foi uma coisa que chocou muito o sul da França, porque eles não estão acostumados com essas coisas mesmo. Foi um lugar assim que eu já escolhi ficar no sul da França, foi devido à tranquilidade e à segurança, que é muito diferente de Paris. Porque eu cheguei em Paris, é um lugar que você sente aquela onda, você sente que está pesado, entendeu? Você sente que está pesado Paris. E esse foi o motivo pelo qual eu fui para o sul da França, que é um lugar que brasileiro já não tem muito ali. Em tese é mais tranquilo, seria mais tranquilo. Seria mais tranquilo. E sempre foi. Tanto que depois do ocorrido, do atentado, as portas assim se fecharam, sabe? Literalmente. Você pensa, você trabalha num restaurante que não tinha espaço mais para turista, entendeu? E no outro dia foram cancelados todos os bookings, entendeu? Então, assim, foi uma cidade, Nice. Se esse foi o intuito deles, assim, fechar a cidade, eles conseguiram. Alex, infelizmente. Com relação a falar um pouquinho, a gente está partindo para o encerramento da entrevista, para o pessoal que sonha esse mesmo sonho de conhecer o mundo, de se aventurar, de viver em outros países, de estudar idiomas, o que você sugere, quais são as dicas que você dá? Bom, de coração aberto aqui, acho que a pessoa tem que ter muito esse lance que eu te disse, de querer conhecer os lugares, de querer se aventurar, mas de maneira positiva, porque como a gente sabe, a Europa é um lugar assim que é a porta para o precipício, porque como eu estava te falando, as drogas é um lugar que lá, Europa, qualquer lugar lá, droga é uma coisa muito, como todo presente. Mundo sabe, liberal, sabe? Então é uma coisa que a maioria das pessoas, infelizmente, para te falar assim, para ser bem sincero, infelizmente a maioria das pessoas que saíram do Brasil com este sonho de se aventurar, a maioria vão pro caminho negativo. Tem que tomar cuidado com isso, então, e não ser seduzido pelo meio, pela liberalidade. Porque tudo lá é mais acessível, tudo lá é barato, entendeu? Lá qualquer trabalho você consegue sobreviver, consegue viver bem, e tem muito acesso a essas coisas, entendeu? Drogas, o álcool, a noite, entendeu? Eu sempre trabalhei, eu gerenciei um pub irlandês que tinha em Nice, na França, mas assim, é até estranho falar, mas eu era o único que não tomava, assim, que não usava drogas, entendeu? O gerente tem que ficar de cara limpa. Ficar na linha. Então, essa é uma coisa, infelizmente, o brasileiro chega lá fora, aqui você tem as rédeas da família, dos amigos, dos pais. As pessoas não fazem aqui. Só que ele pega um avião, ele sai, aí chega lá e ele fala, bom, agora eu tô livre. Pra gente encerrar, agora o que o Alex vai fazer agora no Brasil? Então, como eu te disse, foi uma coisa muito de imprevisto, e minha vontade seria trabalhar na área de intérprete, de tradutor. E para ser bem sincero... Você falou em tradutor, desculpa interromper, quantos idiomas você fala? Eu falo fluentemente, eu falo inglês, espanhol e francês, e o italiano falo bem. Então tá, a empresa, o pessoal que quiser fazer tradução, nesses 4 idiomas você pode auxiliar, você pode trabalhar. Nós vamos deixar depois um telefone aqui no nosso GC, né? Ótimo. Para você entrar em contato com você. E olha, parabéns pela experiência, que você possa continuar se aventurando e seja muito feliz aqui no Brasil também. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Sucesso para você. Amém. Muito obrigado. Um abraço, uma boa noite. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua falando de cultura aqui no Pauta em Debate.
Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Falamos agora há pouco da experiência de viver a cultura em outros países, na Europa, com o cantor Alex. E agora vamos falar um pouquinho da questão que também é cultural, mas por um lado negativo, que é a intolerância. Será, meu amigo, que estamos ficando mais intolerantes? Será que eu e você e todos nós como sociedade estamos sendo menos tranquilos, né, em relação ao pensamento diferente de outras pessoas? Será que na religião isso também acontece? Vamos falar um pouquinho sobre isso com o padre Lino Batista de Oliveira, que é professor de Filosofia e Cultura Religiosa na PUC de Londrina e também pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Apucarana, na Cidade Alta. Padre Lino, seja bem-vindo, muito boa noite para o senhor. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Nós somos tidos no mundo, ou pelo menos fomos tidos no mundo, como os cordiais, né? O brasileiro cordial, que a gente do passado, né? Que no Brasil foi cantado em prosa e verso uma terra de tolerância religiosa, onde todas as religiões acabavam vivendo harmonicamente, enquanto o mundo muitas vezes tem guerras religiosas, no Oriente Médio, que sempre é lembrado, ou intolerância religiosa na Ásia, em outros lugares. O Brasil sempre foi tido como exemplo de tolerância. Isso está mudando? Olha, infelizmente, por aquilo que nós temos acompanhado na nossa sociedade, parece que isso vem mudando, vem sofrendo transformações. Isso nos causa muita preocupação. Por isso que, por exemplo, a Pontifícia Universidade Católica, a PUC de Londrina, ela está desenvolvendo um trabalho com um grupo de professores. Agora vai ser publicado um livro discutindo esta questão da intolerância religiosa, porque chamar essa discussão para dentro da universidade, para debater com o estudante, com aqueles que vão pensar um pouco aí o Brasil e fazer o Brasil acontecer daqui para frente e trazer essa questão já para a universidade é uma preocupação nossa, uma preocupação desse grupo de professores. Por isso que nós estamos trazendo, né, essa discussão. E, por coincidência, no último dia 21 de janeiro, é o dia que se priva, né, que se fala muito da intolerância religiosa. Foi por lei decretado isso, o combate da intolerância religiosa, no dia 21 de janeiro. Então, até isso veio a coincidir, né, e alimentar a nossa discussão. Mas, infelizmente, nós temos um quadro de mudança nessa questão, né? Aqui em Londrina, desculpe interrompê-lo, mas aqui em Londrina nós tivemos há alguns anos até um crime onde a Yamakumbi, que é uma liderança afrodescendente, foi assassinada, né? Sim. E fala-se por intolerância religiosa, e foi um fato muito negativo, evidentemente, lamentável, mas que mostrou que essa convivência não está tão harmônica. Não, tem alguns fatos importantes saber. Por exemplo, quando nós falamos da religião afro, por exemplo, né? A religião afro em geral, no Brasil, até mesmo por uma vertente católica, ela foi sempre ligada à questão daqueles que tinham a vida na bandidagem. Isso foi, por exemplo, por muito tempo,
Isso por próprio pensamento da própria Igreja Católica. Na vertente protestante, por exemplo, tem um fato muito interessante de um sargento, né, que coloca a arma na cabeça de um soldado que era afro e vai dizer: vamos ver se você tem o corpo fechado realmente. Isso são acontecimentos, né, que a gente vai vendo ao longo da história. No lado católico, por exemplo, como manifestação de intolerância com relação ao católico, quem não lembra, por exemplo, do fato da Santa, né, do chute lá na Santa. Então nós temos vários episódios ao longo, por exemplo, aí de um curto período de tempo. Por exemplo, quanto aos protestantes, nós temos algumas situações, por exemplo, de intolerância. Eu lembro um momento, por exemplo, de uma apresentadora que inclusive já faleceu no Brasil, né, que ela se referiu aos protestantes, por exemplo, de uma maneira muito pejorativa, publicamente, né, outros apresentadores. Nós temos, por exemplo, com relação aos ateus, por exemplo, no Brasil, tem uma pesquisa, ela é de 2007, né, daria até para ver como é que está atualizado ou não, mas ela fala, por exemplo, que a sociedade vota em mulheres, vota em negros, por exemplo, numa grande maioria, mas só 13% votaria, por exemplo, em quem é ateu aqui no Brasil. Isso significa o quê? Isso significa situações de intolerância religiosa que nós temos no país e que às vezes ela está escondida, não é sentida, mas que cada vez mais ela vem saindo, ela vem tomando corpo. E eu, pelo menos, tenho visto o seguinte, que no país nós temos passado por uma série de situações de instabilidade. E essa instabilidade política, econômica, financeira, instabilidade ética, por exemplo, né? As pessoas, elas cada vez mais, elas não têm valores, ou os valores estão muito confusos. Então nós vivemos numa fase de transição, há insegurança em todos os lados, em todos os aspectos. E o ser humano, ele não gosta da insegurança, ao contrário, ele busca a segurança, é dele a questão da segurança. Então, diante desse quadro sociológico de insegurança, nós vemos cada vez mais as pessoas, por exemplo, aderindo àquela forma de religião que é rígida, que oferece uma proposta de segurança. Um exemplo que eu vou te dar é pesquisa, por exemplo, pela universidade, pela Unicamp ou pela USP, se eu não me engano, por exemplo, de estudiosos dizendo o seguinte: onde que o Islã está crescendo na sociedade brasileira? E o Islã, ele é caracterizado na versão radical dele, claro, né, pela dureza, pela rigidez, né, crescendo nas nossas favelas. Os nossos pobres, o pessoal que vive nas favelas, tem cada vez mais se tornado islâmico. E jovens. Por quê? Porque o que é uma favela? Uma situação onde o Estado não está presente, onde a questão financeira ela é totalmente insegura, onde a própria segurança não existe. O que o pessoal está fazendo? O pessoal está aderindo àquele modelo de religião que oferece segurança, uma pseudo-segurança. Só que são modelos radicais, fechados, modelos que não são do diálogo. Intolerantes. Então isso tem crescido. Então quanto mais eu ofereço uma proposta de uma religião fechada, dogmática, segura, que não dialoga, que não é tolerante, mais parece que tem atraído as pessoas. E isso não é bom. Isso não tem a ver também, o senhor que é professor de filosofia, não tem a ver também em eu colocar a culpa da minha infelicidade ou da minha situação em outro? Ou seja, eu sou católico, mas eu estou sem emprego, eu não estou vivendo bem, a minha família não se entende, e aí eu começo a achar que o problema são os protestantes que gritam muito alto, ou é o pessoal da afrodescendente que está enganando alguém, na minha opinião, enfim, ou eu vou aderir ao Islã dizendo que todos são infiéis, né, como a versão mais radical coloca. Então eu jogo a culpa da minha situação muitas vezes nos demais que são infiéis ou que eu acredito que não são filhos de Deus, porque eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: a minha igreja é filha de Deus, né? Os outros são todos pecadores. Então assim, o problema do mundo, a iniquidade do mundo são dos pecadores, eu não, mas a minha infelicidade é culpa deles. Eu não estou transferindo um pouco meus problemas através da religião pela intolerância para os outros? Sim, com certeza. Eu busco nesse modelo de religião o quê? A satisfação de algo que eu não tenho, né, para tentar sanar isso em mim, e isso infelizmente acaba fazendo o quê? Acaba fazendo que a gente não contribui para a sociedade. As religiões, infelizmente, elas estão indo por religiões que eu digo em geral, porque se você pegar dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, em qualquer religião, haverá sempre essa tendência, infelizmente, ao fechamento e à intolerância, e as religiões precisam se cuidar nesse sentido, porque se elas não fizerem uma autorreflexão, uma autocrítica nesse sentido,
elas vão acabar contribuindo de forma negativa com a própria Constituição da nossa sociedade. Por quê? Porque eu falo assim, hoje no Brasil, uma religião, a primeira coisa que talvez ela deveria dizer para ela mesma é o quê? Nós vivemos num país o quê? Que a identidade cultural do nosso país o quê? É a pluralidade cultural, é a diversidade. Esse país é o país da diversidade. Nós nascemos assim. É multicultural. Exatamente. Nós não podemos desrespeitar essa identidade cultural do nosso país. Então, para hoje ser religião no Brasil, ter uma religião no Brasil, deveria partir desse princípio do não desrespeito à própria identidade cultural. Então eu não posso jamais chegar em você e dizer assim, você não presta porque você é de outra religião. Não, você é diferente de mim e apenas isso. Nós podemos conviver na nossa sociedade, você sendo diferente de mim na tua forma de crer, não é porque você crê diferente de mim que você agora é meu inimigo, ou que o outro é meu inimigo, num país como o nosso, onde ou é existe... o culpado do meu sofrimento. Exatamente, ou é o culpado do meu sofrimento, num país como o nosso, onde nós temos essa grande diversidade. Se nós fizermos isso, nós vamos fazer das nossas religiões guetos e um país que não vai ter uma estrutura social ou que vai ter a sua estrutura comprometida. Por quê? Por questões religiosas, como nós acompanhamos no mundo aí fora. E você começou dizendo exatamente isso. Nós não tínhamos esse problema. Esse problema ele vem crescendo no Brasil. A intolerância vem crescendo. Aliás, a gente está conversando aqui e às vezes você está pensando, meu amigo, nossa, mas vocês estão falando de uma coisa que não acontece aqui na minha cidade. Eu moro aqui no norte do Paraná, numa cidade X ou Y, e não acontece. Isso acontece só em outros lugares. Acontece dentro da família. Quando uma pessoa, de uma família católica, uma pessoa resolve, por motivos pessoais, aderir a uma outra fé, né? Ela passa a ser muitas vezes, nem sempre, não estou generalizando, mas passa a ser questionada. E o inverso é verdadeiro, né? Numa família protestante, uma família pentecostal, não, eu vou agora ser católico, ou eu vou agora para Umbanda, né? Eu vou para o Candomblé. Então aí passa a ser quase que excluído da família. Nós não estamos preparados, no fundo, para viver com essa diversidade dentro da própria casa? Com certeza, porque na verdade as nossas cabeças, a nossa mentalidade, pela própria base cultural do Ocidente, nós somos formados para sempre pensar a partir da unicidade, do único e não da diversidade. Nós não somos a nossa mentalidade não é da diversidade, por isso nós temos tanta diferença, tanta dificuldade em lidar com o diferente. O diferente no que diz respeito a outra religião, por exemplo, né? Então eu acho assim que isso acaba acontecendo e vem, de certa forma, nos últimos tempos, ganhando cada vez mais corpo por uma situação que eu já coloquei social, econômica, enfim, em todos os sentidos, que produz uma grande insegurança. Mas perfeito, é isso mesmo, né? E a gente sente isso nos nossos ambientes, é como você falou, aquele é como se fosse um estranho. Eu lembro que, por exemplo, uma expressão forte que eu aprendi na Itália, por exemplo, é assim: o italiano sempre se refere a você, que está lá brasileiro, como extracomunitari, aquele que está fora da comunidade. Então, de repente, por exemplo, porque você é ateu ou se diz ateu, então você é um estranho, você é fora da minha comunidade. Ou homossexual, eu sou homossexual, não, mas como assim? Exatamente. Onde eu errei na educação do meu filho que ele virou homossexual, né? Ele virou um estranho. Virou um estranho para mim. Então aquele não é mais aceito da comunidade. Mas eu gostaria até, claro, a gente está falando da religião, mas eu sinto, honestamente, nas redes sociais particularmente, até gostaria que o padre comentasse isso, uma intolerância em todos os sentidos, né? Quando a pessoa vê uma chacina num presídio, ela comemora dizendo, tantos bandidos a menos, todos tinham que morrer, né? Independente se as pessoas são culpadas ou se estão pagando a sua dívida com a sociedade, independente do contexto. Ou quando alguém é assaltado, às vezes tem gente que comemora, ele era rico mesmo, né? Pode perder um pouquinho. Enfim, eu vejo nas redes sociais uma intolerância contra tudo e contra todos. Time de futebol, que é coisa mais básica do que palmeirenses e corintianos se odiando e às vezes até a morte, em confrontos lamentáveis, né? Então essa intolerância ela tá crescendo de uma maneira geral e as redes sociais contribuem para isso? Com certeza, eu acho que, por exemplo, a rede social ela é um instrumento e esse instrumento a gente acaba veiculando aquilo que a gente quer veicular e infelizmente as nossas redes sociais vêm cada vez mais sendo usadas, né, nesse sentido aqui, falando de intolerância, não para veicular a tolerância, mas ao contrário, a intolerância. Você vê que o ódio cresce, por exemplo, você pega num tempo de campanha política, por exemplo, como as pessoas elas se odeiam publicamente nas redes sociais. E isso, infelizmente, não é o espírito que constrói, não é o espírito que edifica uma sociedade.
Porque a gente sabe, né, que o que edifica uma sociedade é justamente ela ganhar corpo como sociedade, é o coletivo, né? Você faz o coletivo crescer para que você, indivíduo dentro do coletivo, cresça muito mais. Isso é uma lição básica que a gente parece que vem desaprendendo ao longo da nossa história, ao longo da nossa cultura. Que deveria ser o contrário. Nós deveríamos evoluir nesse sentido. Então o homem, infelizmente, às vezes ele prefere o quê? Aquilo que é mais fácil. Então, em vez, por exemplo, de eu tentar pensar e refletir para levar a sociedade a ser melhor, para precisar menos de cadeia, não, eu prefiro já a pena de morte, porque isso faz com que eu tenha que pensar menos e resolver o problema de forma mais fácil, né? Infelizmente, acontece isso. Eu acho que, voltando aqui um pouquinho na questão da intolerância religiosa, a minha opinião é a seguinte: se as religiões elas não respeitarem a identidade cultural desse país, se as religiões não fizerem uma autocrítica e se as pessoas, nas suas devidas religiões, elas não buscarem conhecerem cada vez mais a essência das suas religiões, porque nenhuma religião vai pregar, por exemplo, que você tem que me desrespeitar. Isso é um valor básico. Isso é um valor básico, né? Ser de Deus é, antes de mais nada, ser alguém que saiba respeitar. Eu acho que as pessoas devem buscar esse caminho. Quero agradecer a sua presença, Padre Lino, aqui, uma conversa ótima. E é um assunto que certamente vamos voltar a conversar, porque ele realmente tem muita coisa para ser dita. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite. Agora a gente vai dar uma dica para você de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado
dos nossos bate-papos, as nossas entrevistas desta noite com o Alex, multi-instrumentista, cantor e escritor, que viveu 12 anos na Europa, uma experiência legal para quem quer também sair do país, algumas dicas importantes para quem quer também fazer uma viagem de conhecimento. E o Padre Lino Batista de Oliveira falando para a gente de um assunto que está muito presente na nossa sociedade, que é a intolerância religiosa, e acabamos abordando todos os tipos de intolerância. Quero dizer para você, meu amigo, para você, minha amiga que me assiste, que muitas vezes nós achamos que os assuntos não fazem parte do nosso dia a dia. Então você liga a televisão, você assiste um noticiário, você acaba ouvindo o rádio, que também tem noticiário, e você fala, essas notícias não fazem parte da minha vida. A minha vida é trabalhar, é cuidar da casa, é cuidar dos filhos, é tentar ganhar dinheiro com meu sustento, e eu tenho que ralar, e essas coisas não fazem parte da minha vida. Pois é, alguns assuntos que a gente aborda aqui, como por exemplo a questão da intolerância, acabam fazendo parte da vida da gente sem que a gente perceba. Quando seu filho ou a sua filha chega em casa dizendo que não gosta de outra pessoa, ou porque ele é negro, ou porque ele é gay, ou porque ele é protestante, ou porque é católico, ou porque é corintiano, ou porque é palmeirense, enfim, por algum motivo que não seja necessariamente justificável, é algo que você tem que começar a tomar cuidado e começar a conversar com os filhos, com as pessoas da família, dizendo, olha, temos que respeitar a diversidade, temos que respeitar os pensamentos diferentes. Só assim, de casa para a sociedade, é que vamos conseguir construir uma cidade e uma sociedade melhor. Muito obrigado por sua audiência, pelo carinho da sintonia. Tudo de bom na sua vida. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.